essa versão, e lá te farei ouvir a minha palavra, ou as minhas palavras. Vamos curvar as nossas cabeças, esses 2 versículos. Senhor, mais uma vez estamos diante do Senhor em oração, pedindo que o Senhor nos fale, pedindo que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que a tua palavra esteja gravada na nossa realidade existencial, a partir do que nós vamos ouvir hoje. Pedimos isso, ó Deus, porque sabemos que precisamos da ação do Senhor para esse entendimento, para essa fixação, para compreendermos e apreendermos esta palavra. Por isso, Pai, nós nos dispomos a ouvi-lo e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu sempre fiquei intrigado e meu irmão trabalhou muito tempo com ouro. O Daniel Eurives, que é meu irmão do meio, e ele trabalhou muito tempo vendendo ouro. E fazendo também. A minha aliança foi ele que fez. A minha aliança de casamento, que está no meio da nossa aliança de 25 anos. Nós mandamos fazer uma aliança mais larga e colocar aquela aliança redondinha que ele fez no meio. Porque quando eu e Simone casamos, não era essa aliança grossona que se usava, mas era aliança bem fininha, né? Era mais barato para o bolso, né? Então, mas meu irmão nos deu de presente essa aliança. Mas eu ficava sempre encucado porque os mostruários do meu irmão ou eram mostruários pretos, vinhos, vermelho e várias cores fortes. E eu procurei saber por que é que a exposição daquelas joias de ouro deveriam ser nesse material. Você sabe por quê? Hein? Para dar destaque. O contraste da cor aumenta, valoriza a peça exposta e também remove distrações do seu foco de visão sobre a peça de ouro que está sendo mostrada. Negócio que você vê aquele campo, a nossa visão abrange aquele campo azul, preto, vermelho, e nós olhamos só para a joia. Uma arte, assim como é a arte do ourives. Por isso, muitas vezes na minha e na sua vida, o tempo fica escuro quando Deus quer mostrar-nos uma nova perspectiva daquilo que Ele quer fazer conosco. Para quê? Para que tenhamos o foco voltado para aquilo. Parece que Deus cala-se. Parece que as nossas orações não são respondidas. Parece que nada acontece conosco. Esse é o momento em que Deus quer trabalhar a minha e a sua vida. Provérbios nos diz, lá no capítulo 27, verso 7, ele diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel. Mas a alma faminta, todo amargo é doce. Às vezes, nós experimentamos uma temporada de silêncio de Deus. Há uma escuridão, uma secura da nossa alma. Parece que Deus não fala, parece que Deus não comunica conosco, parece que Deus não quer mais falar conosco. Aquela sequidão, parece que nós não crescemos. Mas esse é o pano de fundo que Deus normalmente usa para revelar-se aos nossos corações algo que nós iremos apreciar. Eu vejo
quando Maria fica aos pés de Jesus, Maria de Betânia, entesourando todas as coisas que ela ouvia de Jesus em seu coração. Eu fico pensando, às vezes Deus demora, às vezes a gente passa por um tempo difícil, de sequidão. É como uma caixa de joias que abriremos ao longo dos tempos para ver aquilo que Deus revelou aos nossos corações. Nós vamos guardando e revermos a beleza daquilo que Deus falou num tempo difícil, em que marcou a nossa vida por causa do tempo difícil, que mostrou contraste, que eu não estava tão nublado a minha realidade existencial, que aquele ponto de ação de Deus ficou muito claro para mim, e eu guardo aquilo no coração para o resto da vida. Eu tenho esses pontos, você deve ter também. Todos nós que andamos com Deus temos esse ponto. Um determinado pastor, que foi uma bênção na minha vida lá no passado, ele disse para mim uma coisa para ajudar-me na prédica. Ele diz: olha, Ezequiel, uma coisa bem dita, uma coisa bem trabalhada, condensada, ela impacta muito mais do que muitas coisas simplesmente ditas. O raio laser, ele é um feixe de luz altamente concentrado. Então, às vezes, Deus fala de uma maneira especial e fala bem, mas pouco. Pouco. E algo que vai ficar na sua e na minha mente para o resto da nossa história. Deus, Ele coloca as peças de ouro, de revelações profundas, às vezes no veludo preto. Exatamente para aumentar a nossa apreciação por causa do contraste gritante da revelação de Deus, daquilo que Deus nos revela e na situação em que nós estamos vivendo hoje. Irmãos, esse texto de Jeremias 18, esse texto é precioso pelo contexto em que Jeremias está vivendo. Todos nós sabemos que o momento da sociedade judaica, quando Jeremias estava vivendo, não era um momento fácil para a nação de Israel. Jeremias chorava e pregava nas ruas de Jerusalém e ninguém queria ouvi-lo. Ele foi chamado de o profeta chorão por causa disso. Ele chorava diante de Deus o pecado do seu povo. Aquele momento parecia que Deus tinha brindado os céus e que nem mesmo o profeta tinha algo que impactasse o coração do seu povo. Mas foi dito a Jeremias, o profeta: olha, desce até a casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Vai até lá. E ao mesmo tempo que você estiver vendo-o trabalhar, você vai me ouvir falar. Jeremias desce à casa do oleiro. E a sua mente é iluminada por um pensamento real de Deus, por uma presença real de Deus na vida de Jeremias e para a vida de Israel. Eu tenho algumas perguntas aqui para a gente trabalhar durante essa reflexão nossa. A primeira pergunta é uma pergunta que muitas vezes nós fazemos como retórica. Por que é que eu tenho que ir à igreja? Por que é que Deus não fala comigo onde eu estou? Eu não preciso de ir à igreja para Deus falar comigo. Jeremias, eu poderia fazer a seguinte pergunta: por que Deus não poderia apenas falar com Jeremias aonde ele estava? É uma pergunta que eu faço ao texto.
Por que Deus diz a Jeremias, desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras? Por que é que ele tem que descer lá? Ele não poderia ouvir as palavras de Deus lá onde ele estava, na sua casa? A segunda pergunta: por que ele tem que ir à casa do oleiro? Por que ele não só sai do lado de fora, se Deus não quer falar dentro de casa? Porque ele não só sai do lado de fora e ele precisa de ir lá, descer lá. O ver trabalhando. Se ele ouvisse, ele não entenderia. Porque o entendimento daquilo que Deus queria para Jeremias só poderia ser entendido se Jeremias descesse à casa do oleiro. Então, irmãos, eu gostaria de pensar algumas preposições com os irmãos hoje à noite. E a primeira preposição é o fator circunstancial. Às vezes, um fator circunstancial terá impacto diretamente na nossa capacidade de ouvirmos o que Deus quer falar para mim e para você. Como isto, irmãos, é verdade quando estamos em situações difíceis, quando estamos num quadro de morte, quando estamos num quadro de dificuldades extremas. No caso de Jeremias, a peça teve que ser marcada e depois redesenhada antes que ele pudesse ouvir e entender o que Deus estava querendo dizer a ele e à nação de Israel. Muitas vezes, Deus coloca parábolas na minha e na sua vida. Aquela maneira de ensinar, desenhando, desdobrando, desenrolando, através da nossa própria vida, diante dos nossos olhos. É um método que Jesus usou e é um método que Deus usou e ainda usa. Realidades que acontecem diante de nós e realidades que servem como pano de fundo para Deus nos fazer ouvir e entender aquilo que Ele quer falar conosco. Muitas vezes, para Deus ser capaz de se comunicar conosco, o que Ele quer comunicar, Ele primeiro tem que configurar. Olha, quem joga xadrez vai entender isso aqui. Ele primeiro vai ter que configurar o tabuleiro de xadrez e então ele pode fazer a sua jogada. Ou seja, Deus quer ensinar-nos e quer usar circunstâncias da nossa vida para fazer isso. E aí Ele cria essa realidade, esse momento especial, Ele permite essa realidade e aí Ele fala conosco. E aí nós nunca mais vamos esquecer o que Ele falou aos nossos corações. Por isso, Jeremias, quando ouviu Deus dizer a ele teve que primeiro, irmãos, observar o oleiro trabalhando com o barro na roda de formatar o vaso. Ele teve que ver o vaso que estava sendo idealizado, desmanchar-se na mão do oleiro e depois o oleiro refazer esse vaso novamente. Então, quando ele viu isto, ele começou a perceber algo que ele não iria ver no seu quarto, na sua casa, via internet. Ele não iria ver isso. Ele tinha que estar no momento.
circunstâncias terão sim impacto direto em nossa vida para ouvirmos o que Deus quer falar conosco. Jeremias vê o oleiro trabalhar na roda o barro. E quando desmancha, ele começa a sua mente a ser iluminada. Ele começa a perceber uma realidade muito maior se ele tivesse ficado em casa. Mas também um fator físico, um local físico pode impactar a cada um de nós ao ouvirmos o que Deus quer nos dizer. Mateus Henry é um dos maiores comentaristas que nós temos. Ele comenta o Antigo e o Novo Testamento. Toda biblioteca de expositor da palavra tem que ter Mateus Henry na sua biblioteca. Hoje tem CD, aquele mundo de livros, parece que são 16 volumes, você tem ele num CD da Sociedade Bíblica do Brasil. É um excelente comentarista. E ele traduz esse versículo da seguinte maneira: vá à casa do oleiro e observe como ele faz o seu trabalho, e lá te farei, por sussurros silenciosos, ouvir as minhas palavras. Local físico. Vá à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir em sussurros silenciosos as minhas palavras. Jeremias teve que caminhar por aquele espaço de descarte cerâmico. Você, quando passa, eu não sei se você observa, no polo cerâmico paulista aqui de Santa Gertrudes, quando eu passo ali, eu começo a ver, já antes de Santa Gertrudes, algumas fazendas com estradas de caco de cerâmica descartada. Se você entra naquelas cerâmicas, você vai ver montes de cerâmicas descartadas. Imagine vocês, Jeremias está descendo a este espaço cerâmico em direção à central da olaria, e ele está vendo montões de peças cerâmicas quebradas, descartadas, refugadas. Ali, o Espírito de Deus já está dando a ele, naquele ambiente físico, algo que ele não teria no seu quarto. Começa a abrir a mente dele, indo para aquele lugar específico, preparou a sua mente para o que estava para ouvir. Ele foi andando e vendo que alguns daqueles vasos foram descartados. Alguns daqueles vasos já não serviram para o propósito pelo qual eles tinham sido criados. Algum defeito surgiu. Alguma realidade aconteceu e eles estavam sendo descartados. Jeremias era um profeta. E profeta, ele entende o seu tempo. Ele entende o porquê ele estava descendo, algo especial de Deus para a sua vida, porque houve uma palavra direta a ele: desce lá. E ele já desceu, já com as antenas todas ligadas. E eu imagino que ele estava pensando: eu vou receber uma mensagem de julgamento. Eu vou receber uma mensagem que Deus vai dizer: olha, não dá mais para usar o meu povo. Eu estou descartando a todo mundo. Esse povo foi chamado para um propósito e agora eles não servem mais. Jeremias ouviu o julgamento de Deus. Mas o que Jeremias não esperava é que Jeremias também ouviu uma mensagem de esperança.
aquele ambiente preparou a cabeça de Jeremias para ouvir um descarte do povo de Israel. Mas quando ele chega lá, ele ouve de Deus também uma mensagem de esperança. Ele aprendeu que muitos irão serem descartados, porque não cumpriram o papel pelo qual foram criados. Mas ele também viu que quando o oleiro pega o barro, ele pode reconstruir, fazer de novo, refazer o vaso. E às vezes, assim como Jeremias precisou de estar num local, eu e vocês também precisamos estar num local físico para ouvirmos aquilo que Deus quer dizer-nos, para preparar o ambiente, para dar-nos a dimensão certa, para entendermos aquilo que Deus quer falar para cada um de nós. Mas também, irmãos, o tempo também, um fator tempo, impactará a nossa capacidade de ouvir Deus falar. Eu tenho sempre dito assim, irmãos, e vocês também, se vocês quiserem fazer esse trabalho, esse exercício mental aí, pode fazer. Quantos de nós temos tempos marcantes na nossa história? Ontem à noite eu falei para Simone assim, Simone, eu preciso ir em Brasília para visitar o pastor Evandro Honorato. Pastor Evandro foi um grande ícone para a minha vida. Ele foi o meu mentor durante 4 anos. Eu trabalhei com ele no meu primeiro ano de ministério. Um pastor enérgico, um pastor correto, crente, um homem que me deu uma visão administrativa da igreja, pastoral. E eu trabalhava com ele todas as férias desde o primeiro ano meu. E ele agora foi jubilado, está doente. Eu digo, Simone, eu preciso ir lá visitar o pastor. Qualquer dia eu vou olhar uma passagem para Brasília, um momento de promoção aí. Vou tomar o avião em Ribeirão Preto e vou visitar o pastor Evandro em Brasília. Momentos tão especiais, irmãos, da minha vida que não voltam mais. Não voltam mais. Deus tem um fator tempo. E nós não podemos perder esse fator. O oleiro tinha que estar com aquele barro na mão naquele exato momento em que Jeremias tinha que estar com aquele estado de espírito para ouvir o que Deus queria falar com ele. Essas coisas se jungiram naquele dia e naquele momento. Juntaram e uniram. O momento em que ele vai descendo o espaço cerâmico, o momento em que ele se dispõe, levanta e vai, o momento que ele começa a observar as circunstâncias de tudo aquilo, a hora que ele chega, o oleiro está trabalhando o barro. Poderia não estar trabalhando o barro naquele momento, ter estado ali na bancada, trabalhando o barro, mas ele estava. Fator tempo. Há um momento em que estamos num bom estado para ouvirmos, em outros não. Há um tempo em que nós estamos dispostos a ouvir o que Deus tem para falar-nos, em outro momento não. Então o fator tempo, ele é um fator que impacta a nossa capacidade de ouvir. Deus vai trabalhando, por isso que eu digo sempre, irmãos, não é fácil. E para mim é o momento mais difícil do meu ministério, é o momento de culto fúnebre. Mas eu vou dizer para os irmãos, não há um momento mais apropriado para você desafiar as pessoas a olharem para a eternidade. Principalmente dos familiares.
Olha, ela morreu, ele morreu, mas você vai morrer também. Fator tempo. Abre a nossa mente, dispõe-nos. Quantos não querem nos ouvir nos prazeres da vida? Mas basta um morrer de acidente de moto, a igreja lota de motoqueiro, e aí você vai dizer, olha, isso mata. Há uma realidade lá fora. Essa realidade é eterna. Então, o momento, e Deus combina isso. Por isso que eu falo da agenda de Deus, irmãos. Deus tem uma agenda. E a gente precisa de cumprir a agenda de Deus. Então, se Deus lhe incomoda para estar na igreja, vá lá para a igreja. Se Deus lhe incomoda para estar num grupo, vá para esse grupo, aprenda do Senhor lá. É um tempo. Se Deus está dando a você uma circunstância, se Deus está dando a você um local, se Deus está proporcionando a você um tempo, aprenda com Deus nesse tempo que as coisas estão acontecendo. Fator tempo é muito importante para ouvirmos o que Deus quer falar conosco. Outra realidade, irmãos, que eu gosto dessa realidade, provocar de Deus. Que a tradução nossa não fala isso, mas desça lá, que eu te farei ouvir as minhas palavras. Ou seja, aqui, irmãos, é o fator de Deus, o provocar, o causar divino de Deus na vida de Jeremias. E às vezes é assim comigo e com você. Deus vai fazer com que, naquele ambiente, naquele espaço físico, naquele momento de tempo, Deus vai despertar o meu entendimento para entender aquilo que Ele quer falar comigo. Irmãos, não é só a salvação que eu não posso entender se Deus não trabalhar. É a compreensão da cosmovisão da salvação. Não é só o Espírito atuar no morto para que ele reviva novamente. Mas é também para compreender o que Deus quer para a minha vida. Eu preciso saber o que Deus quer. E é aí Ele move os nossos corações para fazermos isso. Eu fico vendo, irmãos, ontem eu vi um debate, antes de ontem, um debate na Voz do Brasil sobre aborto. Eu não sei se é uma médica, eu já peguei o negócio andando, eu só peguei já no finalzinho, ela defendendo a questão e dizendo, olha, essa questão do aborto não é uma questão espiritual, isso não pode ser encarado como religiosidade. Qualquer realidade, irmãos, pode ser o aborto, a droga, qualquer outra patologia que esteja impregnando a raça humana, ela não é uma questão mental, irmãos, ela é uma questão espiritual. Qualquer uma dessas doenças que estão aí viroticamente contaminando a raça humana, não é uma questão de concepção, não é uma questão de eu pôr na minha cabeça que é assim que funciona. Tudo isso é uma questão espiritual. E enquanto Deus não abrir a mente das pessoas, sejam elas quem quer que sejam, que estas realidades são pecaminosas, ninguém vai entender isso. Vai ficar apenas no mundo das ideias, no mundo dos direitos, no mundo das minorias. Deus é que precisa abrir a mente do ser humano para entender que isso é pecado, que isso desagrada o seu coração, que nós não fomos feitos para esse tipo de coisa. Deus não nos criou para comportarmos-nos assim. A intenção de Deus era algo muito, mas muito acima do nível em que nós estamos vivendo. Eu gosto, irmãos, de 2 episódios
com relação a isso. O primeiro episódio é quando Maria vai ao túmulo para ver Jesus. E ela confunde Jesus Cristo com quem? Com o jardineiro. O que bastou? Jesus pronunciar o nome dela. Quando Jesus pronuncia o nome dela, há um start na mente dela e ela o reconhece como Jesus Cristo. Maria, ela diz: Senhor meu. É desse causar, é provocar divino que eu estou falando dos irmãos, para os irmãos. Deus precisa, eu te farei ouvir. Ou seja, a hora que ele chegar lá, a mente dele vai fazer pof, ele vai entender a mensagem. E foi isso que aconteceu. Ao ver o quebrar da massa e o refazer, Deus diz para ele assim: eu não posso fazer o mesmo com vocês. Vocês não são barros na minha mão. Eu não posso fazer o mesmo. Eu não posso fazer um vaso para honra, outro vaso para desonra. É a mensagem que ele transmite ao coração de Jeremias. Mas precisou de um start. Quer ver outro fantástico? Os discípulos que vão para Emaús. Jesus se põe no meio deles, eles começam a caminhar. Como eu gosto desse texto, irmãos. Para enxergarmos a realidade espiritual, nós precisamos desse provocar de Deus. Isso não acontece por mim, por você, por mais que estudemos teologia, Bíblia, não adianta. Deus precisa de provocar no meu e no seu coração. E Paulo diz isso: o homem natural não pode compreender as coisas espirituais. Não pode, não consegue, por mais que esperneie. O pessoal está caminhando com Jesus para Emaús. Começa a escurecer, Jesus tenta passar. Jesus não vai entrar na aldeia. Jesus iria passar. E eles não iriam reconhecer a Jesus. Falaram tudo sobre Jesus. Falaram sobre as profecias. Jesus falou com eles. Eles não reconheceram Jesus. Mas eles chamam Jesus para tomar o café da tarde com eles. Jesus pega o pão. Abençoa o pão. Eu imagino que Jesus ora agradecendo o Pai por aquele pão. Então, quando Jesus começa a orar, eu acho que já começa alguma coisa a acontecer. Porque imagina Jesus orando. Ele parte o pão. Quando ele parte o pão e entrega para eles, então se lhes abre o entendimento. E quando eles percebem que Jesus é Jesus, Jesus não está lá mais. Start. Essa coisa que nós precisamos. E quando isso acontece, é quando eu me indisponho, eu desço, eu vou lá nas circunstâncias, no local físico, naquele exato momento. Então Deus abre a minha mente. Mas para que isso aconteça, eu preciso de obedecer. Eu preciso de obedecer. O último fator que impacta a nossa capacidade de ouvir é a obediência. A obediência. Deus diz: desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Algumas coisas, irmãos, que nunca vamos ouvir até que primeiro obedecemos. Há algumas coisas que nunca as ouviremos a menos que primeiro obedeçamos. Se Jeremias tiver dito: está meio frio, vou ficar em casa. Fala: mas profeta não faz, tem crente que fica, como é que profeta não fica? Ele era crente. Irmãos, se Jeremias tivesse ficado em casa,
ele não teria ouvido aquilo que ouviu. Ele precisava obedecer. Se Jeremias não tivesse da casa do olheiro, ele não teria ouvido uma mensagem tão cheia de esperança como a que ele ouviu. Não só para o seu ministério. Porque eu imagino, irmãos, que Deus levou Jeremias ali, não foi simplesmente por causa do povo. Para o povo também, porque Jeremias era profeta de Deus para esse povo. Mas o que Jeremias foi fazer lá foi um alento do coração de Deus para o coração dele. Imagine vocês, eu pregando aqui sem a esperança de que alguma coisa espetacular possa acontecer na vida de vocês. Então eu falo aqui durante 20 anos e nada acontece na vida de ninguém. Imagine isso. Imagine eu vindo para cá, para o púlpito, pregar para ninguém aqui. Mas ainda assim eu prego 20 anos. Imagine o coração desse pregador. Eu estou com a mensagem furada. Essa mensagem não vai mudar nada. Mas agora ele vai e ouve uma mensagem de esperança. Deus diz para ele assim, eu não posso fazer a mesma coisa, Jeremias. Imagina o coração desse homem. Ainda que alguns vasos serão construídos para a desonra, mas muitos outros serão construídos e criados para a honra. Alguns podem ser consertados de novo. Embora o barro não tenha tomado aquela forma, mas Deus pode construir novamente, fazer novamente. E essa mensagem Jeremias levou. Sendo assim, irmãos, há momentos em que nós precisamos ser obedientes a algo que Deus está nos pedindo para fazer, como condição prévia para podermos ouvir o que Ele quer nos dizer. Eu não sei o que você precisa fazer. Só você sabe. Deus não trabalha, não precisa de vir cá uma numeração em série. Deus trabalha com indivíduos diferentes, nós somos diferentes. Eu não estou aqui dizendo para você que você tem que sair da hora e ir para... Não, é Deus que vai falar ao seu coração o que é que Ele quer falar com você. E onde Ele quer falar com você. Agora, obedeça a isso. Eu queria mudar aqui, Audrey. A gente consegue, nós temos aí, faze-me um vaso de novamente. Como que é? Aquele não é tão simples, não é tão fácil. Eu quero ser um vaso novo. Vamos cantar esse cântico, ao invés de cantarmos o hino. Quantos se lembram desse hino? Então dá para cantar. Vamos colocar em pé? Dá para tocar aí, Audrey? Cadê o Onivaldo? Sim. Não tem nada, mas tem aí. Qual que é o nome? Faça... Como é que é? Vaso novo. É vaso novo. Vê aí. Vaso novo. Lembrou aí, Audrey? Quem sabe faz ao vivo. Já diziam. É isso aí, pronto, é isso aí. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso. Não. Vaso novo. Não é esse aí não. É quebra a minha vida e faz-a de novo. Quem souber, vem para cá. Nos cânticos espirituais. Vem para cá. Vamos fazer um grande coral aqui em cima. Faze-me. Essa é a proposta de Deus para mim e para você. É a mensagem que Jeremias ouviu naquele dia. E a mensagem que Deus quer que eu e você levemos para casa. Oi, Graça, é você? Que a gente... Ainda bem que trouxe a Graça lá, para ouvir isso. Trouxe a família. Eu esqueci o nome dos meus pais. Sou Alberi.
quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Essa foi a mensagem que Jeremias ouviu, estando na casa do oleiro. Essa é a mensagem que eu e você ouvimos hoje. Estamos na casa do oleiro. Vamos orar, irmãos. Nós estamos orando. Irmã Esther já está aqui. Está bem, irmã Esther? Mais ou menos. A irmã Vani também já está. Cadê a irmã Vani? Está lá. Irmão Lorival está pronto para a briga. Irmãozão, tá bom ainda não? Tá mais ou menos também, irmão? Tá bom. A irmã Odiná, como é que está a irmã Odiná? Mas está melhorando. Tá, o irmão Joaquim também, eu fui lá hoje. E ele está esperando resultados dos exames. E a Liliana, tá bem, vamos continuar orando. Pastor Valdivino também já está em casa. A dona Cleusa, a mãe dela está na Santa Casa de novo, a dona Santa. Está na UTI da Santa Casa. Irmão Sebastião está aí? Ele estava de manhã aí. Ou está aí? Tá? Pronto, está lá. Vamos continuar orando para o irmão Sebastião também, para que Deus continue. Irmã Maria Setúbal, está aí, está lá atrás. Irmã Maria Setúbal disse que vai ficar lá atrás, porque de vez em quando é preciso ficar em pé. Família Arruda, família Pedroso. O Rodrigo Telaroli vai fazer uma cirurgia essa semana. Não, na outra semana. Então, vamos estar orando por ele também. E muitos outros, irmãos, pedidos. Eu quero que você venha aqui à frente para a gente orar, colocar diante de Deus os seus pedidos. Você traga, interceda juntamente comigo. Esses irmãos que estão aqui, se você quiser representar outra pessoa, você mesmo venha. Se você estiver também fazendo essa oração, Deus quebra a minha vida e faz-a de novo, venha aqui. Peça para Deus fazer isso. Essa é a mensagem de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas, não é? Venha à frente para estarmos juntos orando ao Senhor. Pronto, o Gustavo também sexta-feira vai fazer uma cirurgia no ombro. Tem mais alguém que vai fazer cirurgia que eu não citei o nome? Dona Salete, mãe do Flávio, que foi para São Paulo. Oramos por ela na quarta-feira, né? Então vamos orar e agradecer a Deus por esta proposta de falarmos. Vamos aqui ver os nossos irmãos
que estão conectados, 76 conexões, Araraquara, Campinas, São Paulo, Uberaba, Jundiaí, Ribeirão Preto, Roosevelt, Pompeia, Porto Alegre, Bar, Maringá, Goiânia, Londrina, Rio de Janeiro, Bauru, Franca, Marília, Santo André, São José do Rio Preto, Londres, Carca, Olímpia, Tambaú e Anicons. Você de Anicons, um abraço. Sim. Vamos colocá-los diante de Deus. Vamos orar, irmãos. Coloque os seus pedidos, você como intercessor. Clame ao Senhor por ação do Senhor, para que o Senhor esteja arrumando o tabuleiro, que Ele prepare para falar aos nossos corações, que Ele ponha o pano preto e fale a cada um de nós. Deus amado, que bom é ouvirmos a Tua palavra, que bom é sabermos que o Senhor tem prazer em falar conosco, tem prazer em interferir nas nossas vidas, para trazer todos os recursos do Senhor e disponibilizá-los a todos os Teus servos. O que nós concluímos, ó Deus, é que apenas Jeremias saiu da sua casa, dispôs-se e foi à casa do oleiro, e o Senhor tomou conta do restante, para que ele pudesse ter a mensagem que o Senhor transmitiu ao seu coração. Deus amado, nós também queremos ouvir do Senhor. Queremos ter o direcionamento do Senhor para lutas, embates do dia a dia, a interferência poderosa do Senhor, mudando quadros já estabelecidos na nossa história. Deus amado, quebra se necessário for, mas faça de novo, Deus. Faça um vaso para a Tua honra e para a Tua glória. Esteja, ó Deus, quebrando as algemas. Esteja, ó Deus, quebrando os agrilhões. Esteja, ó Deus, quebrando enfermidades que impossibilitam, ó Deus, o viver pleno dos Teus propósitos nas nossas vidas. Deus amado, visite famílias, pessoas individuais, esses pontos de conexões, ó Deus, que o Senhor visite esses locais, criam ambientes, criam circunstâncias, tempo, o causar divino na vida dessas pessoas, o mover do Senhor. Deus amado, nós precisamos do Senhor. Esteja conosco durante toda essa semana. Obrigado, Deus, pelas pessoas que nos visitam, pessoas que vieram visitar os seus parentes, estão aqui conosco. Obrigado por esses irmãos que estão de volta, depois de um tempo de enfermidade, ao momento de adoração ao Senhor. Conduza-nos, ó Deus, em paz aos nossos lares. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo esteja em nós e sobre nós, até aquele dia, quando com Ele nós nos encontraremos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, um aviso. Os diáconos estão avisando que o celeiro está precisando da sua ajuda. Então você que tem alguma coisa para o celeiro, já procura os diáconos.